Então, para a gente comemorar as festas juninas, o dia 13, que foi dia de Santo Antônio, dia 24, São João, o dia 29 ainda será dia de São Pedro. Então, eu tô brincando com esse caso da panela com quentão, que eu vou estar discutindo com vocês a dilatação aparente dos líquidos, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês vão imaginar que essa panela aqui, o volume total dessa panela é esse volume aqui, ó, dos 1000 ml, tá certo? Acontece que dentro da panela ainda está frio, não foi no fogo, nós temos um volume de 700 ml de quentão, a panela está fria e o quentão ainda está frio. Agora a panela vai no fogo. Então, uma pergunta: quem é que esquenta primeiro? Panela ou quentão? Então, vocês, lógico, por intuição, sabem que quem esquenta primeiro é a panela, não é? Então, agora, vamos imaginar o seguinte: a panela, ela tinha esses 1000 ml, não é? É o volume que ela tinha inicialmente. Olha a informação em cima, ela dilata 200 ml. Então, esse pedacinho que a panela dilatou aqui embaixo, ó, esse aumento, ela tinha 1000 ml, aumentou 200 ml, correto? Passou, portanto, para 1200 ml. E o quentão demora um pouquinho mais para começar a esquentar. Agora, finalmente, esse quentão está esquentando. E aí ele esquenta até transbordar. Ele vai transbordar, né? Mas eu queria que vocês se lembrassem que o volume inicial da panela era de 1000 ml e que o volume inicial do quentão era de 700 ml, tá? Agora vamos à pergunta: qual que é a dilatação sofrida pelo quentão? Essa dilatação sofrida pelo líquido é o que nós chamamos de dilatação real do líquido. Então, eu queria que vocês entendessem que, num primeiro momento, quem dilatou foi a panela, não é? Então, quer dizer que o líquido parece que abaixa, volta ao nível em que ele estava, enche o recipiente e depois transborda. Então, vamos para a lâmina seguinte para a gente entender isso. Então, vamos lá, olha. Vejam se vocês entendem isso. O quentão, ele parece que abaixa esses 200 ml aqui, tá? Só que depois ele começa a esquentar, então ele dilata os 200 ml, ele volta ao nível que ele estava. Aí ele vai, então, depois que ele volta ao nível, ele volta para aqueles 700 ml lá do início que ele estava preenchendo o recipiente. Ele preenche completamente a panela. Então, na hora que ele enche a panela, ele vai estar lá com volume total para encher essa panela. Se ele tinha 700, faltou 300 para ele encher a panela, não é? Aí, ele faz o quê? Ele derrama 200. Então, olha essa relação aqui embaixo. Olha, a dilatação real do líquido, né, do quentão. Primeiro, ele teve que recompor o que a panela aumentou, que foram os 200 ml. Depois, ele voltou ao nível que ele estava anteriormente, encheu essa panela. Então, são mais 300, porque ele tinha 700 para encher a panela que tinha 1000, 300.
e ainda derramou. Essa parte ele derrama, que é o que fica muito aparente, é o que a gente vê, né? Então, vejam, somando tudo isso daqui, nós vamos ter 200 com 300, 500 com 200, 700 ml é a dilatação, então, a dilatação real do líquido. Todo líquido faz isso. Nós não conseguimos ver os sólidos, os recipientes dilatando. A gente não percebe isso. Nós percebemos o líquido derramando, né? A gente percebe um líquido preenchendo ou ocupando completamente um recipiente. Se antes ele não estava ocupando, ele passa a ocupar. A gente percebe que ele ocupa o recipiente todo e percebe a parte que derrama. Isso que a gente percebe é chamado de dilatação aparente. Se eu somar com a parte que ele repõe a dilatação do recipiente, seria essa parte aqui, ó. Essa parte aqui seria a dilatação do recipiente. Essa. Se eu somar toda a parte aparente, ó, ele enchendo o recipiente, mais o que derrama, e ainda essa parte do recipiente, nós vamos ter a dilatação total do líquido, certo? O que eu espero que vocês entendam. Num primeiro momento, então, nós temos essa dilatação, muitas vezes eu posso colocar o símbolo R para representar o recipiente, mas essa dilatação, que é a dilatação aparente, por que que é aparente? Porque aqui eu enxergo, e aí nós vamos ter a dilatação que é real do líquido, certo? No slide seguinte, olha, tem um probleminha. Eu gostaria muito que vocês resolvessem esse probleminha aqui, ó. Vocês têm, então, o recipiente, vocês têm o volume que ele tinha no início. Vocês têm o volume que tem no início o líquido. Isso aqui é muito intuitivo, é para fazer como nos slides anteriores. Eu estou dizendo para vocês que o recipiente esquenta. Ele esquenta primeiro, o recipiente, né? E ele, o recipiente, vai dilatar esses 100 ml aqui. Lembra? O que que o líquido faz? Ele vai abaixar, né? Ele vai abaixar, mas ele vai recompor esse volume. Já faz parte da dilatação dele para recompor o volume do recipiente. Aí, o que que eu enxergo? Que ele enche o recipiente e ainda derrama 100 ml. Qual será que vai ser a dilatação total? Então, o probleminha que eu gostaria que vocês respondessem é esse, tá bom? Vamos lá, pensem e deem uma resposta para essa questão aí.